Língua Portuguesa, página 130. Vamos de tirinhas. Leia agora a tirinha de Marcelinho e faça o que se pede. Olha aí, ó. Marcelinho tá na praia, de repente, que absurdo! Tchá! Olha o que aconteceu. Esse folgadinho aqui, ó, esse rapazinho jogou o que aqui, ó? E aí o mar veio e tchá, devolveu tudo para ele, né? Que absurdo! E aí, Marcelinho, foi o que eu disse. Agora você vai relacionar as colunas associando as palavras à expressão facial dos personagens. Cara de quê? Cara de quê? Aí aqui, ó, letra A. Ele está expressando satisfação, incômodo, tranquilidade ou espanto. Aqui, letra B. Essa carinha dele aqui é de quê? Satisfação, incômodo, tranquilidade ou espanto. E esse aqui? Satisfação, incômodo, tranquilidade ou espanto. A mesma coisa aqui. Aí você vai ligando, tá bom? Em um dos quadrinhos há uma palavra que serve para reproduzir o som da água. Que palavra é essa? Aqui, ó, no quadrinho. Qual é a palavra que representa o som da água? Tchá! Aí você vai escrever a palavra aqui, tá bom? No primeiro e no terceiro quadrinho, há uma frase que se repete. Copie no quadro abaixo. No primeiro e no terceiro, qual é a palavra? Você vai escrever ela aqui embaixo. No primeiro quadrinho, Marcelinho pronuncia essa frase. Por quê? No primeiro quadrinho, Marcelinho pronuncia essa frase por quê? Presta atenção. Ele considera um absurdo uma pessoa tomar sol sem o uso de protetor solar, ou ele considera um absurdo alguém jogar lixo na praia. Aí você vai marcar a alternativa correta. Já no último quadrinho, o personagem pronuncia essa frase. Por quê? A onda o deixou molhado ou a onda cobriu de lixo que pessoas jogaram no mar. Aqui, ó. A gente está falando dessa aqui, ó. Ele falou, que absurdo. Por que ele falou isso? Porque a onda deixou ele molhado ou porque a onda o cobriu de lixo que as pessoas, assim como ele, também jogaram no mar. Escreva aqui agora, ó, com suas palavras, qual é a mensagem transmitida pelo texto. O que o texto quis dizer? Escreva aqui, ó, letra cursiva. Como as falas do personagem aparecem nessa tirinha? Desenhe no espaço abaixo. Como as falas dos personagens aparecem nessa tirinha? Desenhe no espaço abaixo. Pessoal, a tirinha é uma história em quadrinhos bem curta. Nela são usados desenhos e balões para apresentar a narrativa. A maioria das tirinhas é escrita para criticar algo ou chamar a atenção das pessoas a respeito de algum assunto. Assim como nessa tirinha, olha, ela está criticando uma atitude que não é muito legal, que é de jogar lixo nos mares, na praia, nos rios, nos igarapés, e também fazendo um alerta, porque assim como a gente joga, o mar, o rio devolve. Quando chove, por exemplo, aqui na nossa cidade, que alaga os igarapés todos, que eles transbordam, o que traz? O que a chuva traz? Muito lixo. Então, essa tirinha aqui, ó, é um alerta para isso também, tá bom? Armandinho ficou bastante triste ao perceber que uma árvore havia sido derrubada. Vamos entender melhor as razões dele lendo o infográfico ao lado, publicado em uma matéria do site Pensamento Verde. Ele enumera diversos benefícios do plano de árvores. Olha aqui, ó, os benefícios do plantio de árvores nas cidades. Olha só.
O que é bom? Por que é bom plantar árvores na cidade? Porque contribui com a diminuição da temperatura, porque aí se tem árvore vai fazer sombra, não vai ficar tão quente, não vai ficar tão calor, não é verdade? Retém água da chuva, purifica o ar. Algumas árvores dão frutos, né? Revitalizam a área urbana. Revitalizar significa dar uma nova vida. Por exemplo, assim, lá na Djalma Batista, uma rua muito famosa aqui da nossa cidade. Se não tivesse aquele canteirinho no meio com aquelas arvorezinhas, ia ficar só asfalto, né? E aí, depois que plantaram aquelas árvores lá no meio, agora que está florindo, então está ficando lindo, deu uma nova vida para nossa cidade. Isso é revitalizar, né? E aqui tem outros benefícios que também vão fazer, é bacana por conta das árvores, né? Do plantio de árvores, tá bom? Por exemplo, deixam a sua casa e o seu bairro muito mais bonito, não é verdade? As árvores, as flores, elas alegram o ambiente, as plantas. Evitam a erosão do solo, diminui a poluição sonora, servem de sombra, como a professora já falou, trazem a sensação de bem-estar, tá bom? Erosão é o desgaste do solo que pode levar a desabamentos. Infográfico é a representação visual de informações com o objeto de explicar alguma coisa, que nem aqui, ó, tá vendo? Tem a foto e aqui do lado é a explicação. Por exemplo, tem um termômetro e aqui está explicando, se a gente plantar árvore vai diminuir, vai baixar a temperatura. Reter é o mesmo que guardar. E revitalizar, a professora já falou o que é, né? Que é dar nova vida. Vamos para a página seguinte. Aqui, nas tirinhas, assim como nas histórias em quadrinhos, as falas e os pensamentos dos personagens aparecem dentro de balões, assim, ó, né? Conheça alguns tipos de balão e o que eles indicam. Por exemplo, esse aqui, ó. Quando tem assim, ó, é a fala de um personagem. Quando tem assim, ó, quando é mais de um personagem, quando eles estão falando juntos. Esse vermelhinho é o grito de um personagem, por isso que ele é assim, todo cheio de que é um grito. Esse daqui é o sussurro ou o cochicho de um personagem, quando quer dizer que o personagem está falando baixinho. E esse daqui é quando o personagem ele não está falando, mas ele está pensando, tá vendo? Ó, são essas 3 bolinhas aqui. Você sabia que a tirinha é um tipo de história em quadrinhos criada inicialmente para ser publicada em jornais? Elas são chamadas de tiras ou tirinhas, porque costumavam ocupar um pequeno espaço definido pelos jornais e apresentavam o formato de uma faixa horizontal. No entanto, com o passar do tempo, diversos desenhistas começaram a inovar e a criar tirinhas de tamanhos e formatos diferentes. Hoje em dia, além dos jornais, as tirinhas são publicadas em revistas, em livros e até na internet.